Deus nos dá a palavra de Zacarias no capítulo 7, a respeito do jejum, da prática religiosa, o cativeiro que era iminente, que aconteceu, e as profecias de restauração após o cativeiro. Coisas essas que se repetem no decorrer da história, por falta de atitude correta diante de Deus, por uma prática religiosa tortuosa, como era na época de João Batista, o caminho que os líderes entortaram e fizeram desviar o povo de Deus, o que já tinha acontecido no passado com Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, líderes que têm feito o povo se desviar do alvo do Senhor. Isso é pecado. Esses líderes, por interesses próprios, têm feito o povo se desviar da vontade de Deus em benefício próprio. Eles têm entortado o caminho, isto é, a apostasia dos últimos tempos, que vai se multiplicar, inclusive no Brasil. Tudo isso faz parte de um processo que traz a ira de Deus, juízo dele e cativeiro. Mas o Senhor não abandona a sua misericórdia e continua amando os seus e traz promessas de restauração após toda a crise, a dor e o cativeiro. Vamos procurar entender isto. O Zacarias foi um dos últimos profetas no Antigo Testamento. Profetizou aproximadamente 500 anos antes de Cristo, 450 para 500 anos, e o Senhor deu a ele uma palavra de ânimo para o povo buscar a Deus de uma maneira verdadeira. Não adianta buscar a Deus de qualquer jeito, que é o que tem acontecido ao longo da história. Pessoas não deixam de ser religiosas, mas não agradam a Deus. Praticam uma religiosidade de Isaías capítulo 1, que só aborrece a Deus. De certa forma, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Muita religiosidade, muita igreja, muita atividade religiosa, aborrecendo a Deus, e pouca gente na brecha para clamar a misericórdia do Senhor. Pouca gente se arrependendo verdadeiramente diante de Deus. É o retrato de hoje, naquela época, quase 500 anos antes de Cristo. Deus levantou o profeta Zacarias, então, e no capítulo 7 ele diz que no 4º ano do rei Dario, rei da Pérsia, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, e Deus faz um histórico então, quando lá no passado vocês enviaram mensageiros a mim, etc, e vieram me perguntar por que nós jejuamos e o Senhor não atende, por que nós oferecemos sacrifícios e o Senhor não recebe, por que nós fazemos vigílias e reuniões de oração e nós fazemos concentrações e o Senhor não abençoa, por que o país está desse jeito? Então o Senhor diz, fala ao meu povo e diz o seguinte, quando vocês fizeram o jejum foi para mim? Não, foi para vocês que fizeram, por interesse de vocês. Não foi para me agradar. Eu nunca pedi esse jejum que vocês fizeram por interesse de vocês. E Deus continua. Quando vocês comem e bebem, não é para vocês? Então, quando vocês jejuam, é para mim? Não, é para vocês, por interesse de vocês, querendo me forçar, me obrigar a abençoar vocês contra a verdade, contra a justiça. Então o Senhor diz, vocês não ouviram as palavras dos profetas, e passa a lembrar o que aconteceu no passado, porque iria se repetir. O que já tinha acontecido desde a época dos juízes, que Deus tinha mandado o povo para o cativeiro, mandado inimigos. Agora Deus diz a mesma coisa, eu vou fazer de novo com vocês, e fez.
Pouco tempo depois, Deus acabou com toda aquela aliança, porque eles já tinham rompido a aliança. O povo de Israel rompeu a antiga aliança, o Antigo Testamento. Deus só confirmou e disse: vocês querem assim, eu vou me calar por 400 anos até a vinda de João Batista. Deus se calou e o povo continuou a sua história, mas não com a bênção de Deus. Existem muitas igrejas que estão continuando suas atividades, mas sem a bênção de Deus, ou sem a aprovação de Deus. Que adianta a prática religiosa, construir templos, fazer reuniões e campanhas e movimentos, e nada disso agradar a Deus? É o que está acontecendo no Brasil. Então, o Senhor, continuando no capítulo 7 de Zacarias, eu estou lendo e fazendo assim uma mudança de palavras para ficar talvez um pouco mais compreensível. Deus continua dizendo: eu continuo sendo o mesmo Deus que estabeleci uma lei e quero que vocês façam a minha vontade. Então, se vocês querem a minha bênção, se consertem, se arrependam, não façam injustiça, abram a mão, ajudem o pobre e o necessitado. Nós estamos entrando numa época no Brasil de grande pobreza. Essa crise econômica vai trazer empobrecimento desigual. Algumas pessoas prudentes ou mais bem aquinhoadas, ou que tinham e têm um bom emprego, estarão sobrevivendo bem a essa crise financeira. Mas quem não se preparou, quem estava desprevenido, quem estava com pouca reserva, quem estava endividado, quem perdeu o emprego, essa gente vai sofrer muito e vai haver muito pobre batendo as portas das igrejas. Oportunidade para nós praticarmos o amor e dividirmos o que nós temos, a nossa comida, e também levarmos o amor de Deus. Então o Senhor diz: comecem a fazer isso, mas vocês ainda continuam na vaidade, construindo templos maiores, catedrais, templos suntuosos. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam como meu filho, eu quero que vocês pratiquem a verdade, sejam simples como as pombas, não se afastem da simplicidade, não sigam Satanás nessa complexidade religiosa que vocês estão praticando. 2 Coríntios 11, versículo 3, traz a vontade de Paulo: não fujam da simplicidade, porque é do diabo essa tentação de sofisticação, prosperidade, enriquecimento. Isso é do diabo, segundo o apóstolo Paulo. Então, voltem para a simplicidade do evangelho, comecem a amar as pessoas e ajudar, ao invés de querer tirar dinheiro delas em campanhas que prometem ilusões. Campanhas que prometem ilusões, vocês comecem a dar para as pessoas segundo a sua necessidade. Mas o Senhor diz: eu já falei isso muitas vezes e eles não quiseram ouvir. Antes, rebeldes me viraram as costas. Então, agora eu vou agir. Eles estão orando a mim, clamando a mim, e eu não vou atender. Quando eu clamei, eles não quiseram me ouvir, porque eles estavam nadando em prosperidade. Mas agora eles estão clamando na dor e eu não vou ouvir. O que o Senhor diz: eu vou mandar o cativeiro. E o cativeiro dessa vez vai ser a diáspora, o espalhamento. Eu vou espalhar vocês como um turbilhão entre todas as nações. A terra de vocês vai ser assolada, de forma que ninguém vai passar por ela, porque da terra desejável, vocês, por culpa do pecado de vocês, fizeram uma desolação. Bom, falei todo o conteúdo do capítulo 7 de Zacarias. Aí entra o capítulo 8, aparentemente não tendo nada a ver com o capítulo 7, mas tem tudo a ver. Depois de todo esse sofrimento do espalhamento, eu vou ajuntar vocês, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou vir para o meio de vocês, eu vou reinar sobre vocês, eu vou fazer de Jerusalém uma glória para o mundo todo. Aleluia! Glória a Deus!
Meus irmãos, de certa forma, Deus nos dá essa palavra para o Brasil. O evangelho cresceu a partir do regime militar no Brasil, porque o regime militar favoreceu o avanço do evangelho no Brasil, mas de forma desordenada, para satisfazer a vaidade e engrandecimento de alguns, líderes evangélicos se enriqueceram, distorceram o caminho de Deus e praticaram aquilo que não era do agrado de Deus. Sofisticaram o evangelho e fugiram da simplicidade. Hoje Deus manda uma crise que é uma maldição de Deus, resultado da ira e do juízo de Deus contra o Brasil. E este juízo vai atingir os crentes também, principalmente, para que estes busquem o Senhor. Os demais não vão buscar a Deus. Você tem alguma esperança de que o presidente Temer vai para o cantinho orar, pedir misericórdia, se arrepender de seus pecados e confessá-los para pedir perdão a Deus? Nenhum rico, nenhum grande, nenhum político poderoso vai se arrepender, se humilhar e buscar a Deus. Nenhum do mundo, que é do mundo, vai buscar a Deus. Mas o povo de Deus vai gemer, chorar e vai então começar a orar. Quando começarem a orar, estão orando de uma forma totalmente errada. Tem líderes aí expulsando os demônios da crise no Brasil. Não é demônio, é Deus quem está trazendo essa crise, que é maldição de Deus. Eles estão orando para a prosperidade tornar e voltar ao Brasil. Não vai acontecer sem que o povo se converta ao Senhor. O povo de Deus tem que se converter. Converter de quê? Se o evangelho está aumentando no Brasil, converter dos maus caminhos que eles estão impondo sobre as igrejas. Caminho da bênção, do show, da vaidade, de apresentação de nomes e de busca de interesses próprios. Nenhum desses caminhos é de Deus. O caminho de Deus é arrependimento, confissão de pecados, santificação, para evangelização e para a prática do amor entre irmãos. A maioria das igrejas evangélicas não tem nem rol, não tem nem conhecimento dos irmãos, nem se sabe quem assiste. São sempre uma massa humana de pessoas ajuntadas num templo atrás de alguma bênção que foi propagandeada. Nada disso é de Deus. Deus quer, vou repetir, que se arrependam de pecados, que leiam a Bíblia, confessem os pecados, se convertam desses erros, caminho de prosperidade, de bênção, de vaidade, de interesses próprios, buscar a Deus, fazer até jejum por interesse próprio. Comece a jejuar para o arrependimento, para a salvação de pessoas no Brasil. Comece a clamar por misericórdia. Bem, Deus não vai abandonar o seu povo no Brasil. Depois de muita morte, depois de muito sofrimento, Ele vai restaurar a nossa oportunidade nos últimos anos antes do arrebatamento. Isto Deus promete que vai acontecer no Brasil. Antes, porém, os líderes vão ter que voltar a sua oração para o arrependimento. Eles vão ter que reconhecer que erraram. Mas eles só vão fazer isso depois de muita dor. Então, muito líder evangélico vai ser preso, outros vão ser mortos, muitos vão ser destituídos, muita confusão no meio das igrejas, até que se arrependam e reconheçam a necessidade de se voltarem para um evangelho simples, puro e verdadeiro. Evangelho da simplicidade e da santificação. Eles vão ter que abandonar esse evangelho da ostentação, da vanglória, da grandeza, do dinheiro. Vão ter que abandonar esse evangelho e voltarem para um evangelho verdadeiro. Só então, depois disso, Deus vai ser favorável para com o Brasil. Como aconteceu no passado, vai se repetir no Brasil. E guarde isto no seu coração, meu irmão e minha irmã.